Você já percebeu que você é o único, a única representante do seu sonho na face da Terra? O convidado e a convidada que abrem a temporada do Trem para Fazer entrevista, um certo dia levantaram e andaram. Desistir nunca foi uma opção. Ela encontrou no rap uma maneira de dar vazão aos seus protestos contra o machismo e contra o racismo. Ele encontrou na literatura uma maneira de decolonizar a ética. Ela é cantora, ele é escritor. Ambos são crias de Contagem, cidade que vai permear todos os episódios do Trem para Fazer entrevista. Mas afinal, o que mais os dois têm em comum? Além da cidade natal, eles sonharam. E os sonhos os fizeram prosseguir até aqui. Olá, eu sou o Felipe Pedrosa, sou jornalista, documentarista e criador do Trem para Fazer. Eu sou um cara preto de tom claro, tenho a barba e o cabelo curto, ambos no tom preto. E também estou vestindo total black, camisa, calça e tênis preto. O tênis tem alguns detalhes em branco, assim como a minha barba, que também já está ficando com alguns fios grisalhos. Hoje, o Trem para Fazer entrevista, aprovado na Lei Paulo Gustavo, Fomento ao Audiovisual de Contagem, recebe duas figuras sensacionais. Pessoas que sonharam e que fizeram do sonho uma forma de viver e de mudar o mundo. Eu recebo hoje Miss Black e Thiago Teixeira. Quem são vocês? Eu sou Miss Black, sou uma mulher preta retinta. Estou vestindo uma roupa verde, uma blusa, uma saia, uma sapatilha preta. Meu cabelo é louro, como as crianças, com algumas mechas assim soltas. E estou usando umas joias assim, né? Brilhantes assim, anéis. Toda poderosa. Isso. E é cantora. Sou cantora, MC, moradora da cidade de Contagem. E você, Thiago, quem é você? Eu sou filósofo, professor, escritor, sou um homem negro de pele clara, tenho cabelos pretos também, tenho uma barba preta com vários fios brancos. Estou vestindo uma camisa bege, uma calça marrom, tênis branco com detalhes cinza. Tô com duas figuras belíssimas na minha frente. Ah, muito generoso você, amigo. E aqui, o que fez vocês chegarem até aqui? Os sonhos? Com certeza. Muito sonho, muita persistência. Mais do que sonhar, revolta, né? Assim, nós somos inconformados desde muito cedo. A gente é convocado pela realidade a enfrentar vários desafios. Isso, obviamente, é alguma coisa que não deveria ser, não deveria acontecer, né? A gente enfrenta inúmeras barreiras, inclusive que o racismo, que é um ponto de convergência da nossa conversa, impõe. E uma das mobilizações que a gente agarra, né, se agarra, é a revolta. Acho que ser revoltado é uma característica importante. Nessa temporada, eu vou receber 12 pessoas, contando com vocês, para falar de negritude. A ideia é celebrar, registrar, falar sobre pessoas pretas que tiveram Contagem como a cidade natal. Apesar de que muitas nem nasceram lá, né, Thiago? É. Você é um desses casos, né? Nasci em Belo Horizonte, mas cresci em Contagem. As referências que eu tenho, primeiros afetos, os laços mais profundos são de Contagem, obviamente. E Miss Black, você cria de Contagem? Sim, eu nasci em BH também, mas assim, a minha família foram um dos primeiros moradores de Contagem, né? E a gente tem até fotos antigas do bairro, assim, né? Porque era hiper matagal, não existia nem o texto, a gente nem imaginaria, né? Qual que é a sua quebrada mesmo? Novo Riacho. Novo Riacho. É. E o rap chegou no Novo Riacho ou você foi atrás do rap? Não, fui atrás. E como é que aconteceu esse encontro? Então, resumindo, eu me alfabetizei muito cedo, vendo a minha mãe ensinando meu irmão, que ele tinha um déficit de aprendizado, e eu vendo aquilo ali, um dia ela me levou para a escola, a professora chamou, louca, porque viu que eu já escrevi e lia. Então, para mim, escrita sempre foi uma coisa muito fácil, e que eu sempre gostei. E eu sempre escrevi, sempre li, era aquela que nos horários vagos estava na biblioteca, lendo. E um dia eu ouvi numa rádio, isso aí já na minha adolescência, depois que eu já tinha escrito muita coisa. Aí eu ouvi numa rádio e escutei o que, né, hoje a gente chama de ritmo e poesia, né, que é o rap. E eu ouvi aquilo e falei, epa, o que eu escrevo
dá para cantar. Eu já sabia que era poesia por causa dos livros, né, que eu já havia lido na escola. Só que, assim, eu era muito nova, e, olha, para chegar em casa, não tinha acesso a qualquer lugar. Mas aí tinha as matinês, né, assim, que dava para ir, né? Eu falava para minha mãe, eu vou ali na casa da minha amiga. Vou lhe dar um rolê. Eu vou ali dar um rolê. E, né, e nisso eu comecei a procurar. Aí, na época, a gente tinha ainda a questão das bancas, as revistas de música traduzida e tal. Eu comecei a comprar revistas. Algumas vinham, mas era muito, muito pouco conteúdo assim, nacional e mais conteúdo gringo. E na escola eu fiz amizade, tinha o pessoal do punk, o pessoal do heavy metal e tal, e era a galera que eu tinha, e o pessoal gótico também. E eu comecei a andar com eles, porque eu não tinha o pessoal do rap. Eu ficava assim, uma hora eu vou achar. Só que eu falava tanto de hip hop na cabeça deles, que por fim ele falou assim, não, acho que o movimento punk é mais parecido contigo. Aí me apresentou o pessoal do punk, que era até do Marimbondo. Aí eu comecei a andar com eles e comecei a ouvir pós-punk, as músicas e tal. Aí um dia eu cheguei para o Marquinhos, um amigo meu punk, e falei que era assim, eu vou gravar punk, essas músicas em ritmo punk, como é que eu faço para formar uma banda e tal. E ele virou e falou assim, olha, deixa eu te falar aqui, você não é punk, você não é heavy metal, não, você é do rap, mas onde que eu vou achar que em Contagem não tem? Aí ele falou comigo assim, olha, tem um evento em BH que vai acontecer esse final de semana, você tem que ir. Você tem que ir, porque lá vai estar esse povo que você tanto quer achar, que você tanto quer encontrar. Aí, assim, eu fui, que era o BH Canta e Dança, né? E era um evento que ali começava de dia até à noite, então era mais fácil para eu ir por conta do horário. E, assim, eu me lembro a cena, eu descendo a Avenida Amazonas, já escutando Batidão, do Miami, e eu tô assim, gente, que isso? Aí quando eu aproximei, só vi aquela nuvem de gente, assim. Aí o coração encontrou o ritmo. Aí eu já conheci alguns DJs por nome por causa da rádio, né? E eu já fui pro fundão do palco e procurando saber quem é o DJ Coisa, quem é o DJ Fulano, quem é o DJ Cicrano. Aí já veio todo mundo. Aí, tipo, que começou. E nisso aí eu bem nova ainda, né? Mas, assim, essa semana, numa conversa com o Eduardo Sou, que é um b-boy de BH, ele me contou que nessa época tinha pessoas em Contagem, se eu não me engano, eram 2 DJs já, nessa época que eu comecei, mas eram DJs, mas era a mesma situação, os caras iam para BH. E eu não cheguei a conhecer. E eu fiquei sabendo essa semana que, além de mim, tinha essas pessoas que também faziam rap dentro de Fazendo rap Contagem, em que eu vou até Contagem. procurar saber, Que me informar, que eu massa. achei hiper interessante. A informação demorava a circular. Se hoje ainda demora a circular dentro da cidade, A gente algumas não tinha informações, internet, né? não tinha telefone. Outros tempos. Tiago, a Miss Black traz um elemento assim que não tem como eu fugir dele aqui agora, né? Na escola ela encontrava todas as tribos. Você, professor, filósofo, né? Um dos caras que eu admiro demais. Cara, qual a importância dessa formação no núcleo escolar para poder impulsionar pessoas e também traumatizá-las, né? É até interessante porque a gente tem memórias muito comuns, né? Assim, estou muito feliz de estar aqui, inclusive, desse reencontro, porque a gente estudou juntos. Já deu spoiler, a gente é amigo do fundamental. E é interessante observar como que a escola ela é, de fato, um lugar que foi programado para retroalimentar inúmeras violências, né? Então, como é que todos e todas nós, né, todas as pessoas, sobretudo pessoas que são posicionadas como diferentes, são atravessadas por mecanismos de violação, de violência dentro do ambiente escolar, que é um ambiente que deveria ser projetado para ensinar, para formar, para trazer dignidade humana, para falar sobre a diversidade ou sobre as diferenças, não sobre as diferenças num lugar de violação ou de apagamento, mas da diferença como celebração daquilo que é a condição humana, né? Que é diversa, que é plural, múltipla, né? E a gente percebe que o contrário acontece, né? Assim, há retroalimentação de mecanismos que têm como propósito fazer com que a cor da pele se torne um alvo, que a diversidade sexual se torne um alvo, que outras perspectivas sobre o mundo, né, religiosas, se tornem alvo também. Então, acho que o mais importante, né, e é um trabalho que a gente tem feito em todos os nossos lugares, né, na produção estética, nas denúncias da música, mas também em sala de aula, nessa tensão também que a gente faz na escrita, de fazer com que a escola não seja um lugar careta e que ela não seja também um lugar onde as pessoas são massacradas, né? Opressor, né? E esse seria o tema que você acaba perpassando nas suas 3 obras? Decolonizar é necessário? É fundamental, assim, porque a gente aprende a pensar o mundo por lentes que nos apagam o tempo todo, né? A lente da brancura,
a lente da cisgeneridade enquanto norma, da heterossexualidade enquanto norma, e de outros sistemas normativos que são feitos e programados para a gente entrar em várias armadilhas para ser aniquilado. Eu não consigo pensar a ética se não for uma ética que subverte essa moralidade, que restringe, que apaga, que anula, que impede o diálogo, né? E muito dessa produção tem a ver com as cicatrizes que eu tenho, né? Assim, e que boa parte delas você viu acontecer, os processos de marcação de violência no meu corpo, de vários atravessamentos, né? Então acho que a escrita também sempre foi uma forma de rebeldia, né? Eu lembro que tinha pouquíssimos amigos porque a galera não queria colar comigo, porque inclusive acho que eu nunca tinha falado isso pro Felipe. Um dos poucos amigos que eu tinha foi o Felipe, que nunca soltou minha mão, porque toda a galera, embora fosse um ambiente majoritariamente negro, tinha um atravessamento da sexualidade, e aí já ser posicionado como alguém com uma sexualidade divergente daquilo que era colocado como norma, fazia com que as pessoas quisessem sair de perto de mim, né? Assim, você permanecer, você e outras pessoas, é muito importante, inclusive. Não fiz o básico. O básico, Mas né? é importante dizer isso, né? Assim, como é que, voltando nessa trama da escola como um lugar de promoção de violências que são muito sistêmicas, né? E quanto que é importante que a gente, na dinâmica do afeto, também reconstrua esses laços, né? E aí eu vou pensar a ética como subversão, pensar a ética como oportunidade de quebrar esses valores que estruturam, que pavimentam as nossas relações pautadas na violência. Então, decolonizar é fundamental porque a gente quebra toda uma visão de mundo que foi programada para nos aniquilar. O rap é uma dessas ferramentas, né, Miss Black? Para chegar de voadora nessa ética, entre aspas, convencional, né? Que nos é empurrada a goela abaixo. Com certeza, é interessante a fala dele. Eu estava aqui refletindo o quanto que a cultura hip hop caminha junto com a educação, né? Antigamente não era, a gente não se ouvia tanto falar, tipo, um MC, um grafiteiro, um DJ, tem um assunto mesmo politizado, né, em relação à educação, políticas públicas. E hoje tudo que a gente faz dentro da cultura hip hop está dentro desse viés da educação. E eu penso assim, sabe, que eu penso e tenho certeza, né, que hoje, assim, base de tudo que eu sou enquanto artista, compositora, MC, devo muito à questão da educação, sabe? Cada livro que eu li, cada vez que eu deixava por ser excluída também na escola, por ficar com as minorias, aí eu não tinha outra opção que não fosse ir para a biblioteca, me refugiar nos livros, ficar escrevendo poemas, mais poemas e letras e mais letras. Então a educação sempre esteve ali. Eu me entendi também enquanto menina negra através de uma professora minha, professora Ângela de Artes, porque infelizmente as nossas famílias não tiveram esse berço, né? Que a gente teve hoje para poder passar para essas novas gerações, para os nossos filhos. E essa professora chegou para mim um dia e começou a falar o tanto que eu era bonita, porque eu andava só de cabeça baixa, eu me escondia. Aí ela falava, você é linda e tal. Levanta Eu não, a cabeça, professora. senão a coroa cai. Aí ela falava que eu tinha que ser modelo. Aí eu comecei a fazer curso de manequim por causa dela, na época. Enfim, ela que me ajudou nesse processo de me reconhecer enquanto uma menina preta. Ela foi uma das primeiras pessoas que eu mostrei tudo que eu escrevia também e que me incentivava. Assim, a gente é amiga até hoje, a professora Ângela. E eu percebo quanto isso realmente é importante dentro da cultura. Até hoje, assim, as pautas, às vezes, quem ouve hip hop fica assim, mas vocês são muito, muito maçante, muito repetitivo. Ai, mas fala só sobre o feminismo negro, fala só sobre o racismo. Mas é só quem sofre é que tem o lugar de fala. E é o que a gente conversava, né, antes do REC, né, antes do Léo apertar o REC ali, é que quando a gente está num ambiente majoritariamente preto, periférico, a gente demora a entender o sistema do racismo estrutural que vai nos consumir. No universo da música, você sofreu muito? Bastante. Teve que dar muita voadora? Tive, porque eu cheguei num universo totalmente machista, masculino, apesar que o rap, né, o hip hop, a música é negra, a gente, né, discute várias coisas em relação a isso, mas eu cheguei num momento assim, uma menina muito nova, eu sempre fui, apesar que eu era muito tímida, tinha ainda essa questão toda, mas ao mesmo tempo eu sempre fui muito assim, certa do que eu queria.
sabe, de correr atrás. Uhum. E eu caí nesse universo assim, uma menina nova que falava o que queria e insistia para as coisas, era aquela que perguntava, que ia nos ensaios e que ia em todos os shows e queria saber o que o DJ estava tocando. Hoje nem pode mais pedir música pro DJ, nos bailes é proibido, não né? pode, não? Não. É mesmo? Gente, Hoje não sabia. pode. Como eu tô meio fora do Hoje rolê, não. Hoje é Ainda bem proibido que você pedir música falou pro que a gente ia DJ. chegar passando Mas vergonha, assim, né? não, hoje no dia não é tão ético, mas na nossa época era normal, era que elas ficavam ali pedindo e tal. Só que assim, era uma época que as mulheres que quando eu cheguei, as mulheres que estavam no hip hop, eram mulheres oprimidas, masculinizadas, porque ali elas cantavam em grupos que eram com namorados, enfim, né? Olha, você tem que também usar calça larga e você não pode ser feminina. E eu fui contra tudo aquilo ali. Eu olhei assim, eu falei assim, eu não vou me vestir desse jeito. Tanto que o primeiro grupo que eu cantei era um grupo de meninos brancos, eu era a única menina negra, o Expressão Ativa. E quando eu comecei, assim, nos primeiros ensaios e tal, eu ia bem, tipo, do estilo que eles queriam para ser aceita, sim. porque eu queria muito, muito, e era a única oportunidade que eu tinha, ou eu entrava num grupo masculino com homens, para conseguir chegar no palco e mostrar a minha rima e tudo eu sozinha naquela, porque eles não iriam me aceitar. É porque é importante a gente contextualizar, né, que assim, o hip hop completou 50 anos e você faz parte dessa primeira leva de artistas do hip hop. Se não é uma das primeiras ou a primeira em Belo Horizonte, é uma das Grande primeiras, Belo Horizonte. mas assim, que atualmente que não parou na atividade ainda dentro, assim, de BH, eu sou a única, Vivona. né? Tem umas meninas, com certeza, que vieram, eu cheguei a pegar muitas meninas dentro do hip hop. Mas aí eu enfrentei isso. Aí um dia eu falei assim, não, vou subir no palco com meu salto alto, de barriga de fora, com meu cropped, e cada show era uma luta, né? Ah, você não pode, você não deve, você não vai, e tal. E eu ia, fui e tô aqui, né? Daí vem o nome Miss Black? Não, o nome Miss Black veio... Seguinte, eu fui babá por uns anos e os meus patrões na época, eles tinham vivido nos Estados Unidos uns anos. E eu, tipo assim, eu não usava o uniforme de babá e tal, e eu andava só de salto. Salto para cima e para baixo. Eu trabalhava no Santo Antônio, subia a contorno ali para cima e para baixo salto. Um dia, uma moradora do andar de baixo, ela subiu para reclamar que o barulho do meu salto estava incomodando. Aí ela chegou muito brava. Que essa sua empregada, você tem que mandar ela usar um chinelo, um tênis. E eu fiquei gelada, né? Tô ouvindo, chorando, né? Apavorada. Aí a minha patroa veio e falou assim, não, você vai continuar usando esse salto, não esquenta a cabeça não. Só que o meu patrão era assim, uma pessoa meio irônica, meio debochada. Quando eu saí, ele falou, mas também você acha uma Miss, né? Você acha que você é Miss Break e tal. Eu nem sabia o que significava. Aí o que eu fiz? Cheguei em casa, peguei o dicionário de inglês e pesquisei lá. E eu, nessa época, eu precisava de um vulgo, porque todo mundo no hip hop tem um vulgo e ainda não tinha. E eu já estava no Expressão Ativa, já conheci os meninos. Aí quando eu vi lá, né, a tradução Miss, Senhora, Black Preta, eu falei assim, olha, Miss gostei. Aí cheguei no ensaio, já tem meu vulgo. Qual? Miss Black. Ah, não pode, porque é americana. Eu, pode. Aí ficou. Não, foram te Através ofender, de uma ironia, exatamente. foram te ofender, te deram um vulgo. Me deram um vulgo. Quiseram te proibir de usar, você falou, não, quem manda no meu nome sou eu. Aí juntou essa questão toda, de eu já ter sido manequim, aí ganhei um concurso em Contagem, que foi um concurso das escolas de casal afro, aí tal. Aí quando ele falou essa ironia, eu não sabia a tradução, fiquei assim, será que ele tá me xingando? Aí eu entendi, né, que nos Estados Unidos tem o concurso das Miss Black, que são as Miss negras e tal. Aí amei e ficou, devo isso a ele. Agradeço se ele puder ver esse podcast. Empoderada. Tiago, no começo, né, da entrevista eu falei aqui sobre sonhos, né? E antes também, né, da gente gravar, a gente estava falando sobre sonhos, né? Escrever um livro era um sonho muito distante para aquele Tiago, para aquele Tigu lá da época. Era porque a gente foi condicionado a pensar que eram limites intransponíveis, né? E até também essa perspectiva de como que a gente observa a realidade, né? Então, os livros que chegavam às nossas mãos eram livros de homens brancos, né? Cisgêneros, heterossexuais, enfim, norte-globais. Isso se alastra até a minha formação na academia. Inclusive, a provocação, o desejo de escrever vem muito nesse lugar de
imprimir outras perspectivas, né? Então, quando a Miss Black fala do hip hop como a convergência do hip hop com a educação, é muito interessante ver que as maiores escolas que eu tenho hoje na filosofia não são filósofos e filósofas cânones. A perspectiva do samba, a perspectiva do hip hop, a perspectiva do candomblé, são outros lugares que eu trago, que servem para mim de horizonte, de campo de diálogo, muito na contramão disso que foi apresentado. Então, assim, era impossível, e é muito interessante também observar ou dizer que para nós foi dito que aquilo que a gente queria fazer lá atrás era impossível, mas ainda bem que a gente consegue se aquilombar, né? Sim. Ainda bem que a gente consegue se fortalecer coletivamente, ainda bem que a gente encontra outras pessoas que vão segurando a mão da gente numa lógica bem de Ubuntu, assim, a gente é porque todo mundo é ao mesmo tempo, e aí esses fantasmas que vão sendo colocados em nós, de que a gente não pode, que a gente não vai conseguir, de que a gente não merece, a gente quebra todos eles de forma coletiva mesmo, né? E é muito louco pensar, né, que apesar de todas as dificuldades, tem pessoas que vieram antes de nós para abrir os caminhos, né? A Miss Black, ela viveu isso na pele. Miss Black, não vou colocar você numa situação ruim de ter que falar quanto tempo de carreira, mas com toda a sua trajetória de mais de décadas, quantos discos você lançou? Eu lancei meu primeiro álbum depois de 30 anos de trajetória. Assim, participei de vários trabalhos, né? Participação em coletâneas, mas para chamar de meu, foi só em final de 2023. E você tem noção do tanto de caminho que você abriu para a galera aí? Nossa, tem. A sua militância importantíssima numa trajetória do hip hop, principalmente para as mulheres. Ou eu tô errado? Não, está certo, com certeza. E te emociona você pensar que você é referência? Como é que isso bate dentro da sua cabeça? Assim, Felipe, eu fico pensando assim, se há 10 anos atrás, assim, vou pôr uns 13, se você me perguntasse isso, eu ia falar que eu não teria essa perspectiva pelo contexto de vida que eu estava vivendo, né? Aí eu falo assim que o rap me salvou várias vezes. Eu fui vítima de violência doméstica e saí com a minha filha pequena. E eu até falo, eu estava falando esses dias para minha maquiadora, que hoje em dia o ato de eu me olhar no espelho e me maquiar é um ato revolucionário, que eu fiquei muito tempo sem conseguir voltar a me olhar no espelho e me maquiar. Então, foi o rap que me tirou da depressão. Foi uma mulher do rap, sabe? A Sherline, que nesse processo ligava para mim todo dia. Olha, você está comendo, você está bem. E pega sua filha e vai, leva ela junto. E quando pensou que não estava pegando ende, eu era menina de um lado e bolsa. E eu comecei a ir e comecei a fazer rap. Porque eu estava em depressão e uma mãe amamentando, não pode tomar remédios, né? E eu optei, eu parava de amamentar minha filha ou me medicava. Aí eu não, vou amamentar minha filha. E o hip hop me salvou. Essa rede, né, coletiva, esse aquilombamento que existe no hip hop me resgatou novamente. E de 10 anos para cá, desse período, hoje eu penso assim, né? Eu sou uma mulher com mais de 30 anos de hip hop, 51 anos de idade. Eu sei que para muitos incomoda pensar assim, o que uma mulher negra de 51 anos de idade poderia estar fazendo outras coisas, insiste estar no hip hop, levando essa mensagem, tendo essa postura. E eu falo que é um dom, é uma missão. Eu tenho certeza que eu não vim nessa terra para outra missão que não fosse essa, sabe? Cumprir a minha missão através da música mesmo, através dessa mensagem, desses ensinamentos. E eu fico feliz de saber que a mensagem chega, de ver de várias pessoas se identificando. Esse final de semana mesmo, no palco hip hop, eu fiquei muito emocionada, porque assim, eu não estou acostumada com essa questão da tietagem, ainda sou meio acanhada, né? E uma menina, ela veio de Nova Lima, só que assim, ela achou que o meu show era no domingo e foi no sábado, mas ela encontrou comigo lá no domingo, no de rua. E ela chegou tremendo assim, e falou assim, Miss Black e tal, e eu sou sua fã, e eu peguei na mão da menina, para com isso, pelo amor de Deus. E assim, aí ela começou a falar a importância do meu trabalho para ela, que ela vinha acompanhando, não me conhecer pessoalmente. E eu cheguei em casa assim, fiquei olhando pro teto e falei, gente, isso é muito massa. Eu sabia que eu toco, sabe? Nas pessoas dessa forma, que a gente consegue causar esse efeito em cada criança que ouve, cada mulher, cada pessoa, porque meu público ele é muito diverso, não tem falar assim, é só adolescente, é um público muito variado.
E é interessante saber que a música tem esse poder de tocar cada um de uma forma diferente, né? Referência. Sim. Você se tornou uma referência. Importância, Thiago, de a gente ter referência. Em um mundo onde elas são quebradas e esvaziadas, total, assim, total importância. E ver, por exemplo, uma cantora, importância para as meninas negras que estão crescendo agora, olhar para Miss Black e falar assim, eu posso chegar lá, de olhar para pessoas que estão produzindo jornalismo de qualidade, com responsabilidade ética, e falar, eu posso ser jornalista também. A representatividade, ela é diferente da representação, porque a representatividade muda a dinâmica, né? Muda a dinâmica social, política, da perspectiva, as imagens de mundo. Representação é vazia. Referências têm a ver com representatividade. Muda interna e externamente a lógica, né? Reorganiza a realidade. Então, acho que é importantíssimo que a gente tenha, e não nesse lugar do herói, né, assim, de alguém que vai se desumanizar, mas de alguém que vai abraçar, alguém que se emociona em te ver e que vai trocar e que vai chorar junto, e que vai trocar uma ideia e vai trocar história, assim. E eu acho que os movimentos negros ensinam muito isso pra gente, né? De que a gente tem que pisar no chão, da gente tem que seguir junto, da gente tem que se abraçar, da gente tem que se fortalecer junto e se localizar. Então, assim, total importância a referência. Eu provoquei na introdução, né? Falando assim, o Thiago tenta mudar, construir um mundo mais igualitário, ou consegue, né? Falei algo nesse sentido. Só não aprende ouvindo você falar quem não quer. Porém, a gente também não tem controle sobre os frutos, né? A gente vai semear, a gente não sabe que fruto vai dar, ou até mesmo se vai ser reconhecido. Você acha que você é reconhecida na sua cidade, Miss Black? Pela sua trajetória, pela sua história de vida, pelo seu empoderamento? Olha, sinceramente falando, o reconhecimento vem vindo. Eu acho que não da maneira com que eu mereço, não só eu, como todos os artistas de Contagem, entendeu? Eu vou colocar todos os artistas que a gente tem uma rede, uma relação de estar conversando. Eu acho que poderia ser melhor, sabe como? Porque eu toda a vida precisei sair da minha cidade para ser reconhecida em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte. Aí, quando Contagem começou a lembrar, epa, existe uma Miss Black aqui. Eu já tinha galgado, assim, sabe, uma caminhada muito boa. E eu sempre estive ali, sabe? Eu sempre estive ali disponível, eu sempre estive ali me ofertando a minha cultura, o meu saber, o meu conhecimento. E, tipo, que parecia que não tinha tanta importância, vamos dizer assim. E tem aquela frase que fala que o santo de casa não faz milagre, né? Mas eu acho que não só eu, como todos os artistas dentro de Contagem poderiam ter um reconhecimento melhor. Melhorou bastante, com certeza. Com certeza. Hoje em dia eu consigo circular os convites, as pessoas sabem quem eu sou, aonde eu chego, mas ainda falta muito, sabe? Eu acho, assim, para a cidade realmente reconhecer da forma que os seus artistas merecem ser reconhecidos. Porque quando a gente tem esse reconhecimento fora e não tem na cidade da gente, a gente fica perguntando o que está faltando para acontecer. E eu penso muito que o reconhecimento, ele também está diretamente ligado à forma de viver. Porque eu penso que se eu não sou reconhecido e eu também não consigo viver do que eu me propus a fazer, é um reconhecimento às vezes também furado. É como o Djonga canta no disco novo, né? Só um Grammy parado na estante. Você consegue viver só da música hoje? Não. E essa realidade é a realidade de vários artistas pretos de e vários pretas. artistas, principalmente das mulheres pretas. O que falta? Eu acho que falta, como eu posso dizer, hoje dentro de Contagem a gente tem um suporte que são os editais. Eu falo que foi o que fez toda a diferença na minha vida, né? O álbum Voz Preta, Pele Preta, tudo que eu venho fazendo, vamos pôr de 2022 para cá, devido aos projetos de lei. Só que o que falta é ser mais acessível, sabe? Pensar em relação a políticas públicas mesmo. De que forma esses editais podem estar chegando a outras mulheres, a outros MCs, a outros jovens, a outras pessoas, porque quando a gente, eu falo nessa minha caminhada, até por dentro de Contagem mesmo, a gente ainda se depara em algumas periferias
com jovens que não sabem como que eles fazem para mandar um edital, onde que eles têm que ir, onde que eles têm que procurar. Não parece que não, mas o acesso à internet ainda é um problema sério para algumas pessoas. Não é todo mundo que tem, né? Então, essa questão da escrita e tudo mais, eu acho que ainda não chegou da forma como deveria. Porque da mesma forma que eu fui ajudada, beneficiada através desses, né, projetos de leis, eu conheço muita gente muito boa, sabe? Uma galera muito boa dentro das periferias de Contagem, dentro do entorno ali, que tem um trabalho bom e não tem investimento, não consegue tirar do próprio bolso para bancar o seu próprio trabalho. Eu acho que seria pensar uma forma mesmo de como a gente chegar até nessas pessoas e falar, olha, foi possível para mim, é possível para você também. Porque eu precisei, você vê, depois de 30 anos, eu ter meu álbum, meu trabalho, e eu não tenho vergonha de falar. Eu não tive antes porque eu não tinha condições de investir. E eu só quero fazer um adendo na sua fala. Você não foi ajudada pelo edital, você conquistou a aprovação no edital e realizou seu trabalho. Exatamente. Porque senão fica parecendo que alguém te deu, que você Não. foi beneficiada. Não. Você lutou por isso e o Exatamente. trabalho de escrever um projeto e ser aprovado é um trabalho árduo. É todo o caminho, não é simplesmente cheguei, ó, tá aqui não. Que inclusive... É seu trabalho, é seu portfólio, é seu currículo, é sua escrita, seu corre antes, é seu corre, é isso tudo. É o que às vezes as pessoas, algumas pessoas quando vê a gente ser aprovado, mas como você conseguiu? Aí a gente fala, olha a minha história, olha a trajetória. A gente sabe que cada coisa que a gente põe ali é uma pontuação e tudo tem. E a primeira taxa de corte, né? Porque se a pessoa não consegue se dedicar um tempo para poder escrever, ela não vai concorrer. Exatamente. Logo, a primeira taxa de corte. A pessoa que levanta 5 da manhã, vai pegar um ônibus lotado, vai trabalhar em Belo Horizonte, subir as ladeiras do Santo Antônio igual você fazia antes. A pessoa não vai conseguir. Chega em casa tarde, cuida de filho, cuida da casa, resolve algum pepino da família, consegue resolver. Tiago, cara, acho que muita gente nem sabia que você era de Contagem. E eu também nem te contei que eu ia falar isso aqui no podcast. Você saiu de Contagem por quê? Foi um ranço da cidade? Não. Foi um ranço dessas pessoas que te perderam? Porque quando eu falo que elas te negaram, quem perdeu foi elas. Porque você ganhou. Se afastar dessas pessoas foi a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida. Eu saí de Contagem em um contexto de saída de uma lógica de violência também, assim. Então foi uma estratégia de sobrevivência, de saúde mental também. Saí muito cedo até, né? Eu saio pouco tempo depois que eu me formo no ensino fundamental. Eu evadi para sair de uma lógica de violência bem sistêmica, assim. Não tenho ranço da cidade, não tenho ranço de Contagem, assim, ao contrário, assim, sou muito grato às relações que eu criei, às memórias que eu consegui construir. Eu acredito muito na lógica da memória como enfrentamento ao racismo, por exemplo, né? Acho que uma das coisas que o racismo faz enquanto tecnologia política é destruir a possibilidade de a gente reconhecer aquilo que está ao nosso redor, as nossas teias, né? As redes de afeto, as referências. Então, o esquecimento é uma estratégia de poder. Então, assim, eu não consigo olhar para trás e não celebrar também as minhas relações, aquilo que eu construí naquele contexto. Então, assim, eu saio especificamente para sair de um contexto de violência, mas continuo sendo grato àquilo que eu consegui construir nesses anos que eu morei em Contagem, assim, sem dúvida. A fala é muito séria, mas eu não posso deixar de fazer brincar com isso. A prova de que você ama Contagem é que você ainda vota em Contagem, não né? É... Eu acho que o contagense que ainda volta na cidade para votar é a prova de amor. E tem uma relação. Minha mãe, minha irmã, minha sobrinha moram em Contagem. Hoje mesmo eu tive o aniversário da minha mãe, estive com ela, fui até lá o Fonte Grande, fui na nossa quebrada. Então tem uma relação de carinho, de cuidado com a cidade também. Fortaleço os processos de criação cultural, de artistas de Contagem também. E não tem como fugir, né? Boa parte daquilo que eu produzo tem a ver com as minhas memórias, tem a ver com aquilo que eu vivi, tem aquilo com aquilo que eu, de fato, criei ranço, porque eu acredito em política do afeto, pensando afeto não só como abraçar as pessoas, mas também como odiar sistemas discriminatórios. Então tem como ser antirracista sem odiar o racismo, não tem como ser anti-LGBTfóbico sem odiar a LGBTfobia, ou ser anticapacitista sem odiar o capacitismo. Então, assim, eu aprendi também a ter essa percepção revoltada, né, nesses primeiros momentos, dessas relações ali
em Contagem, nas nossas experiências na escola, assim, nas violências que me atravessaram, mas ao mesmo tempo também muito nessa dinâmica de querer uma perspectiva melhor, ou mudar a lógica ao meu redor. Acho que a escrita vem nesse lugar de uma ferramenta de vocalizar aquilo que eu penso, né, como uma possibilidade mais alargada do que é possível para todas as pessoas, né? A gente fala muito sobre a ideia de humanismo ou de humanidade, né? São categorias que as pessoas às vezes tratam de uma forma bem essencializada, e eu sempre digo que humanidade não é uma essência partilhada por todo mundo, porque a gente vê como que essas políticas discriminatórias diminuem a possibilidade de algumas pessoas serem reconhecidas como humanas. Então, acho que toda a minha produção tem a ver com o desejo de alargar a ideia de humanidade para que ela seja cada vez mais ampla e que abrace cada vez mais pessoas. E isso, obviamente, eu aprendi com a diversidade que eu lidava quando eu cresci em Contagem. Contagem é uma cidade diversa, plural, rica de cultura, rica em literatura, enfim. Que falta o sentimento de pertencimento que está sendo construído, que falta reconhecer pessoas como a Miss Black, reconhecer pessoas como você e reconhecer as pessoas que vão passar aqui ao longo dessa temporada. Tiago, quem quiser acessar seus livros, faz como? Tanto para comprar, quanto também a pessoa que não tiver condição, onde que ela consegue ir numa biblioteca? Não quero ler esse cara, mas eu não tenho condição, mas eu vou pegar numa biblioteca por aí. Então tem a biblioteca da PUC e também pode entrar em contato que a gente fortalece, a gente dá um jeito, é assim que a gente faz, né, coletivamente. Mas na editora, chama Editora Queer Livros, e eu participo também de um projeto colaborativo de artistas e, enfim, pessoas negras em BH, que é a De Bonde, tem no Instagram também De Bonde, Collab, os meus livros todos estão lá. E Miss Black, para ouvir seu disco, ele é só online, né? Ele é só Isso. virtual. Para ouvir seu disco, mas também para te contratar, para fazer um show, para fazer uma participação, para gravar, né, um feat com você. Como é que a pessoa faz? Onde que eu acesso tudo? Então, para ouvir, né, no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas, Voz Preta, Pele Preta. E para contratar, pode ser pelo meu Instagram ou pelo e-mail também da assessoria missbreak@gmail. Show. Miss Black, a gente tá chegando ao fim, senão a gente ficaria aqui 10 horas, né? Mas assim, falando sinceramente, até gaguejei, você vai seguir vivona? Com certeza. Doa quem doer. E você, Tiago, o que a gente pode esperar do Tiago para os próximos anos? Vivo, revoltado e insubmisso. É isso. Ufa! Gente, que bate-papo potente. Eu tô encantado e pode saber, tem mais vindo por aí, viu? O Trem para Fazer Entrevista, aprovado na Lei Paulo Gustavo, fomenta ao audiovisual de Contagem, documenta e celebra a trajetória de artistas e mobilizadores culturais, pretos e pretas da cidade de Contagem. Este episódio foi gravado nos estúdios da Scriptus Comunicação e o nosso estúdio é totalmente preto. Tem um tapete no chão entre dourado e marrom. No centro, uma mesinha com 3 canecas que trazem a logo do Trem para Fazer. Recomende este episódio para geral. Assista no YouTube e ouça no Spotify. Até o próximo episódio!